E aí, pessoal, levando em conta o que acabamos de explorar aí, de maneira sucinta, acerca da geometria, e já fazendo a ponte aí para o conceito de ângulos, certo, pessoal? Lembrando que os ângulos, eles vão ser o quê? Imaginem aí o que acabamos de falar acerca da porção da reta, denominada segmento de reta, onde eu tenho o início, né? Vou tomar esse meu ponto aí como ponto de partida e terminarei aqui nesse ponto B, né? Que será o meu ponto de chegada, certo, pessoal? E aí o que é que acontece? Eu quero trabalhar com vocês o seguinte: imagine esse segmento aí, né, que vai daqui de onde eu iniciei até o ponto B, e lembrando que esse ponto aí de início, né, agora ele vai originar também outro segmento, certo? Lembrando que aí agora eu vou ter o segmento que vai desse ponto original aí até o ponto C. Certo, pessoal? Observe o seguinte, observe que entre esse segmento aqui, que vai do ponto de origem aí até B, e esse outro segmento aqui, que vai do ponto de origem até o ponto C, percebam, certo? Lembrando que esse ponto aí de origem é o ponto A. Certo, galera? Então, percebam o seguinte, que entre esse segmento de A até B e esse segmento de A até C, percebam que eu tenho um espaço aí entre os dois, certo? Esse espaço aí entre os dois segmentos é o que nós denominamos justamente de quê? De ângulo, certo, pessoal? Então, perceba aí, em verde, vocês podem observar aí, que eu vou ter justamente o quê? Eu vou ter justamente o ângulo, certo, pessoal? O ângulo aí é formado por esses dois segmentos, pelo segmento AB e pelo segmento AC. Percebe, pessoal? E quando eu dou aqui, aumento, né, o espaço entre os dois segmentos, o ângulo também aumenta. E quando eu diminuo esse espaço entre os dois segmentos, o ângulo também diminui, certo, pessoal? Então, esse aí é o conceito de ângulos. É um espaço formado entre dois segmentos. Mas precisa ser necessariamente segmentos? Não. Eu posso ter retas. Por exemplo, eu posso traçar aqui uma reta, certo, pessoal? Eu posso traçar aí uma reta de maneira que essa reta, vou traçar aqui, reta, certo? Ela contém os pontos D e E, e agora eu traço outra reta aí, que contém os pontos F e G. Perceba que essa reta aí, justamente pelo fato de não ter início nem tem fim, e o programa ser algo limitado, né, parece que tem início e tem fim. Porém, justamente isso aí acontece pelo fato da limitação do programa. Mas, na verdade, tanto a reta que contém os pontos aí D e o ponto E, como a reta que contém os pontos F e G, elas são infinitas nos dois sentidos. Certo, galerinha? E o que é que acontece? Nós vamos ter justamente espaços aí entre essas retas. E esses espaços é que nós denominamos de ângulos. Tá aí o ângulo para vocês verem que apareceu aí, certo, pessoal? Esse novo ângulozinho aqui em verde que apareceu entre a reta aí de F e G e a reta de D e E. Tá vendo o ângulozinho aí em verde? E eu posso também ter outros ângulos aí, né? Eu posso ter outro ângulo aí que vai dessa outra reta até essa outra por fora, tá vendo? Eu tenho um ângulo total aí, que lembrando, né, um ângulo de um giro pelos nossos estudos anteriores e pelas nossas experiências aí matemáticas, nossas experiências geográficas, o ângulo de um giro ele é 360 graus, certo, galera? Inclusive, há uma relação disso aí com algumas questões aí referentes ao planeta Terra mesmo, a essa questão dos dias, os dias serem munidos de 24 horas, há uma relação nisso aí, chegando nesse fato de que o giro ele é definido como o ângulo de 360 graus. Certo, galera? E o que é que acontece? A partir disso aí, nós vamos explorar uma nova definição
dentro desse estudo de ângulos, certo, pessoal? E é claro que nós não podemos deixar de ressaltar justamente o nosso principal objeto de conhecimento explorado aí ao longo desse capítulo 1 do livro 2, que é justamente o objeto ângulos, certo, pessoal? Lembrando aí que os ângulos, eles aí vão ser formados justamente porque eles vão ser formados quando nós pegamos duas retas e dispomos de maneira que elas possuam um ponto em comum. Então imagine aí que eu pego, por exemplo, esse segmento ou essa semi-reta e pego, por exemplo, vou pegar esse segmento aí AB, né? E imaginem que junto a AB eu construo aí um outro segmento, tá vendo? Que também parte de A e vai para outro ponto aí, que eu vou chamar esse outro ponto de ponto, por exemplo, ponto D, certo, pessoal? Ponto D. Então, percebam agora que eu tenho justamente que figura? Eu tenho uma figura aí que é formada por dois segmentos, um de A até B, outro de A até D, e justamente aí, entre estes dois segmentos, foi formado justamente o que? Um espaço, percebem? Tem um espaço aí entre esses dois segmentos. Então, esse espaço aí entre dois segmentos, ou também pode ser entre duas semi-retas, se eu colocar uma junto com a outra, de maneira que essas duas semi-retas, ou essa semi-reta e esse segmento de reta, possuam um ponto em comum, ou eu pegue duas retas e cruze elas de maneira a possuírem um ponto comum, então vão ser formados espaços conforme esse que eu apresentei para vocês nesse segmento aí de AD e AB. Então, esses espaços é que nós iremos denominar de ângulos, certo, pessoal? Então, estamos aí explorando justamente neste capítulo 1 sobre ângulos, certo, pessoal? E quando estamos falando em ângulos, né, o mapa mental mostra aí para nós alguns aspectos importantes em que inclusive nós vimos, né? Relacionado aos ângulos, percebo que nós temos o primeiro aspecto aí, que é justamente o que? A classificação desses ângulos, certo, pessoal? Lembrando que essa classificação desses ângulos, elas, né, já foram aí exploradas por nós durante os anos anteriores e nós temos lá aquela questão do ângulo de 0 graus. Lembrando que o que é grau? Justamente a unidade de medida de ângulo, né? A unidade de medida desses espaços. Então, quando nós temos aí um ângulo de 0 graus, ou seja, que não deu nenhuma volta, então nós dizemos que ele é um ângulo nulo, né? Nulo, zero. Quando nós temos um ângulo que tem mais que 0 graus e menos que 90, né, que fica nesse intervalo aí de 0 graus até 89, então nós dizemos aí que esse ângulo é um ângulo agudo, certo, pessoal? Vai ter aí na imagem para vocês essas classificações, certo, pessoal? Então, nós temos aí o ângulo nulo, primeiro, que é justamente o ângulo que não tem nenhum espaço, na verdade, ou seja, 0 graus. Tem um ângulo agudo, que é quando eu tenho entre 0 e 90. Tem o ângulo reto, que é quando eu tenho exatamente 90 graus. Tem o ângulo obtuso, que é quando eu tenho um ângulo aí no intervalo de 90 a 180. Tem o ângulo raso, que é justamente o ângulo de meia volta, ou de 180 graus. E por fim o ângulo completo, né? O ângulo completo que tem 360 graus, o ângulo de um giro, certo, pessoal? Então esse é um aspecto importante aí, né, no estudo dos ângulos.